Pronto, já está filmando, pode começar. Bom dia a todos. Hoje, conforme combinado, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a anatomia cirúrgica da pelve feminina, que é um assunto, sim, básico, mas muito importante para qualquer residente. Vocês têm que ter domínio da anatomia dos órgãos pélvicos, até para poder fazer as suas cirurgias com mais tranquilidade. Ok? Próximo. Então, será esse aí o nosso tema de hoje. Foi conversado e acordado que seria esse o nosso assunto. Pode passar. Bom, mostrando uma visão ampla de todo o aparelho genital feminino, nós observamos aqui essa pinça de cima, que chama-se pinça de Foster, apreendendo o fundo do útero e ali mostrando as estruturas fundamentais, que vocês observam lá no alto, as tubas uterinas estão inteiras lá, sendo mostradas ali pelo mouse. Os ovários, bilateralmente. Abaixo deles, da tuba, você tem o ligamento redondo do útero, que é um ligamento que está seccionado, mas eu gostaria de lembrar para todos que o ligamento redondo do útero, ele sai do fundo uterino, desce, entra pelo canal inguinal e vai se implantar no grande lábio da vulva. Presta atenção. Então, o ligamento redondo, ele não tem uma tonicidade e uma fixação muito boa para poder você confiar nele para fixar qualquer prolapso. Então, é um ligamento extremamente desprezível para essas finalidades. Então, há quem use o ligamento redondo para fazer isso, fazer aquilo. Você vê, numa gravidez, o útero fica enorme, o ligamento redondo cresce da mesma proporção, depois regride da mesma proporção. Então, o ligamento redondo, ele estica o suficiente que pedirem. Então, ele não tem uma força para manter qualquer estrutura na sua posição normal. Mas, só para citar que ele está aí bem desenhado. Essa parte branca que vocês estão vendo do útero é o colo uterino. Ao lado do colo uterino, vocês podem ver dentro da vagina o colo aparecendo lá, dentro da vagina aí, o colo aparecendo aí, e do lado do colo do útero, vocês observam um feixe branco que está saindo do lado do colo do útero, está indo até a parede óssea da pelve. Vocês podem ver aí o osso pélvico aí. Então, esse ligamento branco que vocês estão vendo aí é um ligamento extremamente resistente, é um ligamento que a gente pode confiar nele como um fixador das estruturas pélvicas, que é o ligamento cardinal ou McElroy. Logo abaixo desse ligamento... O parametro, não? Parametro, para é ao lado. Metra é o útero. Parametro está ao lado do útero. Ele também é chamado de ligamento cardinal ou ligamento de McElroy. Tudo é sinonímia. Beleza. Tá? Abaixo do ligamento cardinal, vocês observam aí ramos da artéria uterina e logo do lado, o ureter. O ureter está seccionado ali, mostrando que o ureter atravessa o ligamento de McElroy. Então, para você fazer uma esterectomia abdominal, você tem que tracionar o útero, conforme está mostrando aí,
ou através de outras estruturas, e levar o útero para o lado contralateral de onde você vai fixar, para que você puxe toda a estrutura uterina para a direita, para poder você ligar a artéria uterina esquerda. Com isso, você afasta a artéria do ureter. Vocês observam como que o ureter passa junto ao colo uterino. A distância aí é mais ou menos um dedo, 2 centímetros. Então, vocês têm que ter essa cautela toda vez que for fazer uma ligadura de artéria uterina, tracionar o útero para o lado contralateral. Para isso, vocês vão elevar e afastar a artéria uterina do ureter. E o risco de você ligar o ureter junto com a artéria uterina reduz bastante. Tem aí o canal vaginal, e ao lado do canal vaginal tem um tecido adiposo. No meio desse tecido adiposo existe também fibras conjuntivas, que nós chamamos de paracolpo. Colpo é vagina, paracolpo, ao lado da vagina. Então, nós temos em cima branco o parametro, embaixo o paracolpo. E esses músculos que estão aí sustentadores também da região perineal e vaginal. Tá bom? Então, essa é a estrutura básica anatômica do útero e seus anexos. Pode passar. Aqui mostrando um slide em perfil, que ele é muito interessante porque ele mostra as estruturas pélvicas, mostrando a posição anatômica que o útero deve ficar. Observem à frente essa bola branca que está aí, que é a sínfise púbica. À esquerda de vocês, embaixo. Aí é a sínfise púbica. Logo atrás da região púbica existe a bexiga, que é esse órgão que está aí mostrado. A bexiga, então, fica localizada atrás da sínfise púbica. Então, se você vai fazer, por exemplo, a cirurgia de Bush para incontinência urinária, você entra dissecando entre a sínfise púbica e a bexiga. Esse espaço aí, chamado espaço pré-vesical, o espaço de Retzius, esse espaço é um espaço bastante frouxo, de tecido quase que avascular, e que vocês, então, conseguem atingir a uretra, a região periuretral, com muita facilidade para dar pontos ao lado da uretra e fixar ao lado da sínfise púbica nos ligamentos de Cooper. Então, essa cirurgia de Bush, a via de acesso dela é pela via retropúbica pré-vesical. Aí vocês observam a bexiga e a uretra. Tá? A uretra da mulher é um órgão reto e curto. Isso é que faz com que a mulher tenha muita tendência de ter infecções urinárias, ao contrário do homem, porque a uretra vai sair lá na vulva, logo acima ali do canal vaginal, abaixo do clítoris. Então, é uma região extremamente contaminada. Se vocês fizerem cultura de terço inferior de uretra, 100% das mulheres darão positivo para essas enterobactérias. Porém, a maioria delas não consegue desenvolver infecção urinária, porque quando essas bactérias invadem a bexiga, elas têm status imunológico suficiente para destruir essas bactérias e eliminá-las. Com isso, algumas mulheres não têm infecção facilmente. Mas as mulheres, de um modo geral, na sua vida,
terão alguns episódios de infecção urinária em função dessa questão anatômica que vocês estão vendo aí. Um outro problema que a gente vê muito na prática diária do ginecologista são as chamadas cistites de lua de mel. São aquelas infecções urinárias baixas que advêm do relacionamento sexual mais intenso e mais frequente, principalmente quando as mulheres saem em lua de mel. E exatamente pelo maior incidência de relações sexuais, a própria relação sexual força a entrada de bactérias para dentro da bexiga, promovendo com isso infecções baixas com muita facilidade. Então, é comum você ver esses episódios de cistite após uma lua de mel, em função desse aspecto. A relação sexual traumática, ela é também um mecanismo de empurrar a bactéria para dentro da bexiga. Atrás do útero, atrás da bexiga, vocês observam o útero. A posição anatômica dele correta é esta aí. Ele fica em anteverso-flexão. Isto é, ele fica antevertido, virado para frente, repousando sobre a bexiga, tá? E fazendo um leve ângulo entre o corpo e o colo. Essa é a posição ideal que o útero deve ficar. Então, na hora que você faz o toque vaginal, você deve tocar o fundo da vagina e tocar com 2 dedos o colo do útero. E, ao fazê-lo, você empurra o útero para cima e, com a mão abdominal, você pega o fundo uterino ali e mede o tamanho aproximado do útero, a mobilidade e a posição. Se o útero não for palpado na região abdominal, é possível que ele esteja retrovertido. Retrovertido. Você sempre deve conseguir palpar nas mulheres magras facilmente. Nas mulheres mais gordas, você sente de leve uma pressão na mão correspondente ao fundo uterino quando você empurra o dedo vaginal. Em cima, vocês observam ali o ovário e a tuba uterina. Só mostrando aqui de um lado, porque foi seccionado a figura. E atrás de tudo, o reto e o ânus. Então, o problema também da mulher é que o ânus desemboca numa região muito próxima da vulva, tornando a vulva uma cavidade profundamente contaminada em função da proximidade do ânus e da vulva. O homem não tem esse problema em função do seu comprimento uretral. O homem tem uma uretra longa, tortuosa, e que as bactérias não conseguem chegar do meato uretral até dentro da bexiga sem serem atacadas pelas nossas defesas orgânicas. Então, elas tendem a sucumbir no trajeto. Por isso que é muito raro, homem ter infecção urinária. Quando que o homem vai ter infecção urinária? Quando ele tiver um quadro de prostatite, poderá ter, então, uma infecção urinária adjacente. Ou, então, casos de homem que tem algum tipo de hipertrofia prostática, que tem uma dificuldade de esvaziamento vesical, e essa bexiga fica sempre com resíduo urinário elevado, aí esses homens poderão desenvolver uma infecção urinária em função disso. Fora isso, é muito raro você ver um homem com infecção urinária. Tá? Pode passar. Mais uma vez, mostrando aí, em detalhes, o útero inteiro dessa vez, as tubas uterinas lá em cima e o ligamento chamado ligamento útero-ovariano, que esse ligamentozinho branco aí, ó,
que une o ovário ao útero. Ligamento útero-ovariano é também conhecido como ligamento próprio do ovário, tá? Ele simplesmente liga o ovário ao fundo uterino, ok? Esse folheto todo abaixo é o ligamento largo. E você vê embaixo o ureter. Os ureteres estão aparecendo aí muito nitidamente porque eles passam muito próximo ao colo do útero e ali eles se afastam um pouco para entrar dentro da bexiga. Então, ele está demonstrando que o ureter atravessa entre os dois folhetos do ligamento largo, que o ligamento largo é o folheto peritoneal. Ele reveste o útero pela frente e por trás. E ali, entre os dois folhetos, corre o ureter. Primeiro passando naquela posição que eu mostrei anteriormente, junto ao colo do útero, e depois afastando-se para dar entrada ao fundo da bexiga. Pode passar o próximo. A vascularização da pelve. Isso é um tema que vocês têm que ter na cabeça e dominarem para fazer qualquer tipo de cirurgia pélvica. Porque cortou o vaso, sangra. E se for artéria, sangra muito. Então, tem que saber onde estão localizados os grandes vasos para não incorrer em erros grosseiros de um acidente de lesão de um vaso de grande calibre. Pode passar o próximo. Observem bem esse desenho. Mostra em cima os rins, tá? Artéria aorta descendo em vermelho, a veia cava subindo em azul. E olha que interessante. A artéria, a aorta, ela desce e chegando próximo ali à região sacral, ela se bifurca em duas. Artéria ilíaca comum de um lado e ilíaca comum do outro. E aí, mais embaixo, ela vai se dividir novamente em artéria ilíaca interna e até artéria ilíaca externa. Tá? Agora, um dado interessantíssimo, vocês não podem esquecer disso. Abaixo da artéria renal, vocês observam em vermelho as artérias ovarianas, em vermelho. As artérias ovarianas, elas são ramos direto da artéria aorta, que saem debaixo da artéria renal. Então, as duas artérias ovarianas partem diretamente da artéria aorta e entram no ovário através de uma espécie de um ligamento que é retroperitoneal, que nós chamamos de infundíbulo pélvico. Dentro do infundíbulo pélvico, então, nós temos a artéria ovariana e a veia ovariana. Com isso, vocês têm esse ligamento ali junto à chegada no ovário. É bom lembrar que muito próximo dele passa o ureter, bilateralmente. Então, ao fazer a ligadura dos infundíbulos pélvicos para se ligar às artérias ovarianas para retirar o anexo, você tem que ter muita cautela de não passar o dedo e trazer junto o ureter e fazer uma pinçada única. Outro detalhe interessante. A veia ovariana, que é esse azul, sai dos ovários, olha bem do lado direito da paciente, do lado esquerdo. Esse lado direito. Sai dos ovários, a veia ovariana, sobe e ela vai desembocar na veia cava inferior. Então, a veia ovariana direita desemboca na veia cava inferior em ângulo agudo.
O ângulo dela é um ângulo agudo. Aí, do lado esquerdo, a veia ovariana sai do ovário, sobe no mesmo trajeto pelo infundíbulo pélvico, vem reto peritoneal e desemboca em ângulo reto na veia renal. Então, o fluxo sanguíneo pela veia renal, pela veia ovariana esquerdo, é mais lento do que da veia ovariana direita, por causa da angulação. Ângulo agudo na veia cava, ângulo reto na veia renal. Então, se a mulher tiver que fazer, por exemplo, varizes, ela fará essas varizes mais do lado esquerdo dela, que é exatamente a dilatação pela lentidão do refluxo sanguíneo. Lembrar que no homem, a artéria testicular corresponde na mulher à artéria ovariana. Então, elas partem direto da aorta também. E as veias testiculares, do lado direito, ela vai se desembocar na veia cava inferior. E do lado esquerdo, ela vai desembocar na veia renal. Então, o homem, normalmente, quando tem varicocele, é dilatação das veias ali do testículo, a varicocele, normalmente, dos homens, é sempre do lado esquerdo, por causa da questão do ângulo que desemboca a veia ovariana lá. Então, o fluxo sanguíneo de retorno da veia é mais lento e mais dificultado por essa anatomia. Com isso, se o homem tiver que fazer varizes testiculares, que é chamado de varicocele, ela ocorrerá mais à esquerda. Se o homem tem varicocele à direita, tem que ficar mais de olho, porque ele pode estar desenvolvendo algum tumor comprimindo a veia testicular direita, porque não é o habitual. O habitual do homem é ter varicocele à esquerda. Entenderam isso direitinho? Da artéria ovariana, quando a artéria ovariana chega no infundíbulo pélvico e irriga o ovário, ela dá ramos para a artéria uterina, fazendo uma anastomose direta na artéria uterina, não, em cima, junto das trompas, pelo meso salpíngeo. Então, aí não está mostrando nessa figura, não. Acho que na próxima vai dar para ver. Oi? Acho que na próxima imagem vai dar para ver isso bem. Vai sim. Então, a anastomose entre a veia artéria ovariana e a artéria uterina, dentro do meso salpíngeo, que é exatamente aquele folheto peritoneal que recobre as tubas e desce junto com o ligamento largo. Pode passar o próximo. Aqui vai ser muito mais fácil de mostrar isso. Olhem bem. Do lado esquerdo, a veia ovariana subindo, ela não aparece aqui, desembocando na veia cava. A artéria ovariana também não aparece saindo da aorta. Mas vocês observam ali, onde está a tuba uterina, logo abaixo dela é o meso salpíngeo. Aí você tem uma rede de anastomoses de artérias que vêm da artéria ovariana e que vêm da artéria uterina. Elas se juntam ali. Além disso, observe o corpo uterino da paciente. Há uma trama vascular de artérias e veias de um lado com o outro. Então, a rede anastomótica é muito ampla entre as artérias ovarianas, entre as artérias uterinas, esquerda e direita. Então, durante um procedimento qualquer, por exemplo, durante uma cesariana,
Você, ao fazer a esterotomia, rompe com o dedo ou com um instrumento a artéria ovariana de um lado, você pode pensar aquela artéria ovariana não, artéria uterina, desculpa, sem perigo, porque a artéria uterina do outro lado, pela essa rede anastomótica ampla que existe aí dentro do útero, ela vai compensar a ligadura da artéria uterina do outro lado. Então, não há perigo de você fazer a ligadura durante uma cesariana de uma artéria uterina. Não vai haver necrose do órgão, porque não vai haver isquemia. A rede é tão ampla que compensa. Observem também essa estrutura esbranquiçada que desce junto com o fundículo, que é o ureter. O ureter aí ele vai descendo, passa junto, mostra o trajeto dele todinho, vai descendo, descendo aí, até estar na bexiga. Vocês estão vendo que, nessa figura, o útero está sendo tracionado para o lado direito, para mostrar bem as estruturas à esquerda. É dessa forma que você deve fazer para ligar a artéria uterina. Porque olha bem como é que ela se distanciou do ureter, pela tração contralateral do útero na hora da ligadura. Aí você vai pensar aí onde está sendo mostrado. Ok? Então, esse risco diminui muito. É muito bom saber que o ureter passa muito próximo do colo uterino. E, para tanto, tem que tracionar o útero contralateral, tanto para ligar a artéria uterina, quanto para ligar o ligamento cardinal ou paramétrio. Pode passar. Só duas coisas. Lembrar que as artérias, né, são retroperitoneais, os vasos. Sim. E quando a gente vai pensar, se por um acaso precisar, a hipogástrica. Sim, a artéria hipogástrica é chamada artéria ilíaca interna. Vocês observam aí, um determinado, desse ponto aí, a artéria ilíaca comum se divide em ilíaca externa, que desce para os membros inferiores, essa aí, e desce ali uma artéria que é ilíaca interna. A artéria ilíaca interna descendo, ela é que vai dar o ramo da artéria uterina, à sua esquerda aí. Desvia aí o mouse mais para baixo à esquerda aí. Aí você entra com a artéria uterina. Então, a artéria ilíaca interna ou hipogástrica, ela é que dá o ramo para a artéria uterina irrigar o útero. Então, se você tiver uma hemorragia incontrolável na pelve, a ligadura da artéria hipogástrica deve ser feita logo aí, lembrando da dissecção do ureter para poder não ligar, em função da proximidade que ele está. Mas é aí que se liga lateralmente um pouco ao útero, para você deter a hemorragia. Isto. Tá? É a ligadura da artéria hipogástrica. É uma ligadura que não é fácil de ser feita, porque normalmente ela é em caráter de urgência. E muitas vezes já existe infiltração de sangue por aqueles tecidos frouxos que perde-se a noção anatômica das artérias, das veias, do ureter. Então, tem que ser, muitas vezes, uma pessoa habilidosa, treinada e palpando esses órgãos para poder chegar à conclusão de onde está o ureter. Porque, às vezes, não é fácil você visualizar a artéria hipogástrica assim, totalmente nítida. Pode passar. Bom, a estática dos órgãos pélvicos, ela é feita por dois aparelhos anatômicos que trabalham em conjunto para a manutenção da estática dos órgãos pélvicos. Porque o homem
não tem canal de parto. Então, o homem não tem nenhuma área frágil no seu fundo da pelve que possa promover problemas futuros de distopias. A mulher, por terem áreas de enfraquecimento desse assoalho pélvico, ela tem essas possibilidades. Então, o que a mulher usa? Ela usa um aparelho de sustentação e um aparelho de suspensão. Pode passar. O aparelho de suspensão uterina, ele é conhecido como retináculo uterino. E ele é composto por ligamentos, que são os ligamentos realmente sustentadores do útero, aqueles que suspendem o útero da sua posição anatômica. Aqueles ligamentos anteriores, chamam-se ligamentos pubovésicos-uterinos, eles saem atrás da sínfise púbica, contornam a bexiga e se ligam na face anterior do útero. É o que, por via vaginal, a gente chama de pilar da bexiga. Aquele ligamento ali, ele é muito frágil. Talvez desses todos aí é o mais frágil de todos. Mas ele pode ser visualizado e ligado. Lateralmente ao colo do útero, nós temos talvez um dos melhores ligamentos de suspensão uterina, que são os ligamentos de McEnroe, ou ligamentos cardinais, ou paramétros laterais. Está aí a sua resposta, Vinícius. É tudo sinonímia. Lateralmente ao colo do útero. Eles saem do lado do colo, eu já mostrei isso na outra figura, e vai se implantar e fixar no osso ilíaco da pelve. Então, é uma fixação extremamente forte. E, posteriormente ao colo uterino, saem os ligamentos útero-sacros. Como o próprio nome está dizendo, fixa a parte posterior do colo uterino, vai até o osso sacro. Esses dois últimos ligamentos, o McEnroe e o útero-sacro, são verdadeiramente os ligamentos de suspensão uterina que garantem a posição anatômica do útero intrapélvico. Pode passar. Esse desenho ilustra muito bem isso que eu falei. Observem a frente. Na frente de tudo está a bexiga aberta. Do lado dela, em azul, tem um ligamentozinho que sai da frente do colo do útero, contorna a bexiga e vai fixar-se na sínfise púbica. Esse ligamento é muito fino, muito discreto, muitas vezes passa desapercebido por via abdominal. Agora, lateralmente ao colo, você vê aí, esse aí, ó, é o ligamento cardinal. Esse verdadeiramente é um ligamento fixador do útero, que suspende o útero verdadeiramente. Observem o ligamento cardinal, aí, o ureter atravessando ele aí. Então, o ureter, ele atravessa o ligamento cardinal. Por isso, quando se faz a cirurgia de Vertali-Meigs, que é para câncer de colo uterino, estágio 1, você normalmente tem que dissecar o ureter todo, até a entrada dele na bexiga. Por quê? Porque você tem que ligar o paramétro junto à parede óssea. E se você não fizer essa soltura do ureter todinha, você vai ligar o cardinal e vai ligar o ureter junto. Então, na cirurgia de Vertali-Meigs, eu acho que a parte mais difícil que tem é a dissecção do ureter, porque ele atravessa um ligamento extremamente forte, que é o ligamento cardinal, e que você tem que dissecá-lo com muito cuidado, porque ele é muito mais forte que o ureter. Então, para você não lesionar o ureter,
você tem que fazer uma dissecção muito tranquila. Então, não é raro você, depois de uma cirurgia de Wertheim, ter como complicações fístulas ureterovaginais, em função de secção de vasos sanguíneos que nutrem o ureter, e também pode haver lesões mínimas desapercebidas que vão fistulizar posteriormente. Lá, posteriormente ao colo do útero, vocês observam aí um ligamento que contorna o reto e vai fixar aqui no osso sacro, que é o ligamento útero-sacro, facilmente visualizado via abdominal. Então, esses dois ligamentos, laterais e posteriores, são os mais resistentes que nós temos aí para a suspensão do útero. O anterior, você vê pelo próprio desenho, que é um ligamento bem discreto. Pode passar. Bom, observando a pelve macroscopicamente, em função dessa explicação anatômica toda, o que nós vemos? Pode passar. Nós vemos isso aí. Quando você abre o abdômen, você vê isso aí. O fundo uterino, na frente do útero, onde está essa linha rosa superior, essa flexura lá na frente é a flexura vesgo-uterina ou fossa anterior. Vocês observam do lado esquerdo da paciente, o ligamento redondo, do lado esquerdo da paciente. Aí, muito bem visualizado, ele sai do fundo uterino, sobe, atravessa o canal inguinal e fixa no grande lábio da vulva. Observem bem, nessa figura, muito bem visualizado, abaixo do ligamento redondo, o ureter. Aí, ó. Não, aí não. Aqui, ó. Aí. O ureter está muito bem evidenciado aí. Tá certo? E onde você estava mostrando, esse branco aí, é a estrutura do ovário, que está um pouco encoberta pela posição. Do lado direito da paciente, essa última linha embaixo, a linha de baixo, ela mostra nitidamente o infundíbulo pélvico, que é exatamente o ligamento por onde corre os vasos ovarianos, artéria e veia ovariana. Elas entram e saem do ovário através desse ligamento, que é o ligamento infundíbulo pélvico. Pode passar. Aqui mostrando o infundíbulo pélvico em detalhe, e logo ao lado dele, em essa seta amarela, está aí o ureter. Você vê que a proximidade é muito grande. Na hora de você fazer a ligadura do infundíbulo, para tirar o ovário esquerdo ou direito, você normalmente enfia o dedo por debaixo do infundíbulo e faz a ligadura. Olhem bem com cuidado para não passar o dedo junto com o ureter e levar tudo junto. E fazer a ligadura do ureter em conjunto com o ligamento infundíbulo pélvico. Ok? Olhe também na seta de cima direita o ligamento redondo subindo para passar pelo canal inguinal. E do lado, onde está essa seta grande branca, tem a fossa lateral do útero, que chama-se também fossa obturadora. Lá na profundidade retroperitoneal, nós chamamos de fossa obturadora. Pode passar. Bom, aí mostrando a mesma coisa, o infundíbulo pélvico bem visualizado, o ureter também muito bem mostrado, ok? Olha, mostrem para mim, Vinícius. Aí o ureter, à sua esquerda o infundíbulo pélvico,
Logo em cima aí tem a tuba envolvendo o ovário, tá? O ligamento redondo lá em cima, tá? Pode passar o próximo. É a mesma coisa, não mudou nada, tá? Só mostrando muita nitidez o ureter. É muito importante essa paciente ser magra, porque se a paciente é gorda, observe a gordura que está sobre o colo sigmoide. Essa gordura pode se depositar também no reto peritônio, encobrindo a visão do ureter. Essa mulher está se vendo o ureter dela porque ela é magra. Então, ela tem pouca gordura nessa região. Mas uma mulher mais obesa, é mais difícil você ver. Pode passar. Bom, essa figura é interessante porque mostra o ligamento redondo do útero à esquerda, você vê que ele sobe, e do lado dele, onde tem essa seta vermelha, você vê um relevo aí do peritônio, estão vendo? Esse relevo é da artéria ilíaca externa. Ela está fazendo um relevo no peritônio, descendo. E antes dela, desce a hipogástrica, que você não está vendo aí, porque ela é reto-peritoneal e ela desce, então não é possível vê-la. Mas você consegue ver, até por transparência, o relevo da artéria ilíaca externa. Pode passar. Agora, essa figura é muito importante. Além de mostrar os ovários, o ligamento próprio do ovário, o ligamento útero-ovariano, que está acima dos ovários. Você vê aqui esse ligamento aí, o ligamento útero-ovariano. Do outro lado também, mostra o outro lado, o ovário embaixo, o ligamento útero-ovariano, as tubas muito bem evidenciadas bilateralmente, tá? E lá no fundo da pelve, onde você tem a seta branca grande, é o fundo do saco de Douglas. E observe bem arqueado ao lado do fundo do saco, bilateralmente. Esse tem seta rosa longa. É o ligamento útero-sacro. O ligamento útero-sacro, ele fica saindo do colo do útero, sai arqueado dessa forma, contorna o reto e fixa no osso sacro. Por isso que ele tem esse formato meio arqueado. Ele tem que contornar o reto para fixar no osso sacro. Mas ele é facilmente visualizável e facilmente palpável. Às vezes, a gente, quando faz uma esterectomia abdominal, a gente liga o ligamento cardinal e, na mesma pinçada, costuma ligar o ligamento útero-sacro. Dá, às vezes, para ligar os dois juntos. Às vezes, ele é tão forte que tem que ligar separadamente. Você liga os cardinais, repara, depois você liga os ligamentos útero-sacro separadamente. Esse rosa em cima aí, esse amarelo em cima aí, é o fundo do útero, tá? E não está mostrando o colo. Mas lá no posteriormente, vocês veem com muita nitidez o ligamento útero-sacro. Pode passar o próximo. Aqui mostrando a mesma coisa, o slide de cima. Olhe bem o ligamento útero-sacro. Olhe bem, olha aí. É assim que ele fica, tá vendo? Ele contorna o reto e fixa no osso sacro. Você observa também as artérias aí ovarianas e veia ovariana passando por cima da ilíaca comum e entrando no infundíbulo pélvico para nutrir o ovário, ok? Daí ela dá a artéria ilíaca interna, mais abaixo um pouquinho, e continua em frente como artéria ilíaca externa. Embaixo
um corte sagital, vocês observam muito bem, claramente, a artéria ilíaca externa, cá embaixo de tudo dá para vê-la. Aí, a externa fica lateral. A externa. Essa é a ilíaca interna. A externa é essa. A ilíaca interna, vocês estão vendo ali, olha, logo ao lado dela, ela continua para frente e dá um ramo para o útero, que é a artéria uterina. A artéria uterina, ela entra no istmo do útero mais ou menos em ângulo reto. E daí ela dá um ramo para baixo para nutrir o colo do útero e dá um ramo para cima, que sobe lateralmente ao útero, tortuosamente, fazendo uma ampla anastomose com a artéria uterina do outro lado. E observem aí que eu falei já e repeti, o ureter descendo e passando próximo ao colo do útero e passa junto ao colo 2 centímetros lateralmente. Então, aqui é a posição mais ingrata que nós temos de fazer uma ligadura de ureter, porque ele parte muito próximo. E outra coisa, quando você tem um mioma intraligamentar, que é aquele que cresce entre os 2 folhetos do ligamento largo e cresce para o lado, e às vezes cresce para o lado do ureter, ele pode desviar a posição do ureter, comprimir o ureter e facilitar na hora da secção de ligadura o acidente de ligadura de ureter. Então, o mioma interligamentar tem essa peculiaridade de ser um mioma de extremo risco para a mulher. Ô, Vinícius, eu faltei falar um negócio importante. Volta um pouco, por favor. Aonde? Mas, não, lá naquela figura anterior. Aí. Existe uma artéria que está sendo aí muito mal demonstrada. Mas existe uma artéria que ela não é ramo da artéria hipogástrica e vai para a pelve. E ela está sendo mostrada aí, não com muita nitidez, mas está sendo mostrada. Vocês sabem que artéria é essa? Ela sai na bifurcação da artéria aorta. É a artéria sacral média. Sai aí. Essa aí. A artéria sacral média, ela desce e vai lá no sacro. Ela sai exatamente na bifurcação da aorta. Então, ela é pélvica, mas não é ramo direto da artéria ilíaca. Isso aí é só para você se conhecer. Pode passar agora lá para frente. Bom, voltando àquela questão dos órgãos pélvicos, pode passar. Nós falamos num sistema de suspensão, o sistema de suspensão uterina, e aí nós falamos depois no sistema de sustentação. A cavidade pélvica, olha bem a bacia óssea da mulher ao lado. A cavidade pélvica, ela estende-se da sífise púbica até o cóccix, tá? E essa cavidade pélvica, ela tem uma abertura superior que comunica-se com a cavidade abdominal
amplamente. Agora, na parte inferior dela, vocês estão vendo aí a vulva na figura, está vendo aqui? Ela forma uma abertura ali na parte óssea de 10 centímetros de diâmetro aproximadamente. É o que permite o parto, sobretudo ocorrer quando o útero está todo dilatado. Então, você tem ali uma abertura inferior de 10 centímetros entre um osso e outro. Agora, essa abertura inferior, a parte inferior da pelve, ela parece uma cama elástica, que faz com que haja ali um balanço de acordo com o movimento dos órgãos pélvicos, se a mulher tosse, se a mulher pega um peso, se a mulher faz uma atividade física numa academia. Isso é como se fosse uma cama elástica, essa musculatura que vocês estão vendo aí. Pode passar. Então, o assoalho pélvico ele é formado por fascias e ligamentos que funcionam como elásticos biológicos. E a maior parte é por músculos. E esses músculos, que eu vou mostrar em seguida, são muitos músculos que tem ali. É difícil de eu falar e vocês decorarem nesse momento. Isso aí está muito bem explicitado nos atos de anatomia e um pouco aqui também nas imagens. É coisa para vocês depois verem com calma. Mas o fundo da pelve da mulher é perfurada por 3 canais: a uretra, a vagina e o reto. Então, são 3 pontos de fragilidade que a mulher cria para os seus prolapsos, coisa que o homem não tem. O homem só tem um ponto frágil, que é o reto, que é o ânus. Então, aquele ponto frágil do homem não compromete a estrutura anatômica dele. O restante é totalmente vedado. Por isso que as mulheres têm tantos problemas, tanto retais, anais, quanto vaginais. Pode passar. Bom, já falei sobre isso aí, os 2 aparelhos, sustentação e suspensão. O de suspensão eu já mostrei que são os ligamentos que sustentam o útero, suspendem o útero, e o de sustentação, que é composto principalmente pela musculatura pélvica e alguns ligamentos. Pode passar. E as fáscias. Então, está aí o aparelho de sustentação. Ele é constituído pelo assoalho músculo-aponeurótico pélvico. O mais importante é o diafragma pélvico, que tem como músculo elevador do ânus o músculo mais importante do aparelho de sustentação. É o músculo elevador do ânus. Ele tem 3 porções musculares distintas: a ilho-coxígeo, a pulco-coxígeo e a pulco-retal. Existe o diafragma urogenital, que tende a fixar mais a região uretral e a região retal. Você tem o músculo transverso profundo do períneo, o músculo do esfíncter anal, o isco cavernoso, o bulbo cavernoso e o transverso superior do períneo. E as fáscias endopélvicas são fáscias reto-vaginal, que está entre o reto e a vagina, que é o que a gente usa para corrigir retocéles, e a fáscia vésico-vaginal, que a gente usa para corrigir cistocéles. Por exemplo, na cirurgia de Kelly Kendi, para fazer uma correção de cistocele, a gente usa reforçar a fáscia vésico-vaginal. E na cirurgia de retocele, a fáscia reto-vaginal está frouxa, então fica formando aquela bola dentro da vagina, correspondente à parte posterior da vagina. Você usa a fáscia reto-vaginal para fixação. Pode passar.
Aí está mostrando a região perineal, onde vocês vê o músculo elevador do ânus com seus folhetos. Aí vocês podem ver pelas setas os feixes musculares, tá? E observem bem na questão da mulher os 3 pontos de fragilidade que ela cria na pelve dela: a uretra, a vagina e o reto, que são todos muito próximos. Então, isso cria um grande canal de fragilidade no fundo da pelve da mulher. Então, aquela famosa cama elástica, ela tem, infelizmente, esse substrato de fragilidade aí, que são orifícios que passam pelos músculos que saem ali na região vaginal. Pode passar. Clica, por favor, isso. Observem bem, internamente, o útero com os ovários e lá no fundo da pelve, aquele emaranhado de músculos que se entrelaçam, formando a chamada cama elástica. Observando por fora, vocês veem a uretra em cima, o canal vaginal no meio e embaixo o canal anal. Então, esses 3 orifícios é que criam essa fragilidade toda. E aqui a região posterior do sacro, mostrando que há ali um bom fechamento muscular. Ok? Pode passar. Aqui mostrando o útero com a vagina e o reto, e ali os orifícios que eles atravessam na musculatura pélvica, mostrando os pontos de fragilidade. Tá? Então, pode deixar. Bom, a drenagem linfática da pelve. Isso é muito importante e simples ao mesmo tempo. Tá? Pode passar. Bom, em suma, o que nós temos que saber? Os ovários, eles normalmente drenam a sua linfa para os linfonodos paraórticos, que são esses mais superiores. Os linfonodos paraórticos, eles são todos retroperitoneais. Tá? Os ovários e tubas drenam para ali. O útero, na sua porção inferior, superior e média, também drena para os linfonodos paraórticos. E a sua porção inferior e o colo do útero drenam para os linfonodos ilíacos internos, está vendo ali? Ilíacos externos aqui, e os chamados linfonodos sacrais, que também incluem os linfonodos da fossa obturadora. E a vulva tem a sua drenagem linfática para os linfonodos ilíacos, que é que está mostrando externamente. Por que isso é importante vocês conhecerem? Passa o próximo. Por que isso é importante? Olhem bem. Os linfonodos, o fundo do útero até o meio, drenam para esses linfonodos aqui paraórticos em cima. Aí. A parte do meio do útero e o colo drenam para os linfonodos ilíacos internos, que estão aqui, e ilíacos externos, que estão aqui. Ok? E a vulva para os inguinais. Hoje em dia, não se admite um médico operar um câncer de ovário sem um cirurgião oncológico junto, ou que seja um cirurgião oncológico operando. Por quê? Se o ovário e a tuba drenam a linfa para os linfonodos paraórticos, é mandatório que num câncer de ovário
você tirando todos os órgãos pélvicos, além de você fazer um inventário grande da cavidade, olhando fígado, alças, epíplon, você também faça uma coleta de linfonodos paraórticos para estudo histopatológico, porque a presença de metástases nesses linfonodos muda totalmente o prognóstico e o esquema terapêutico posteriormente. Enquanto que no colo do útero, onde existe também uma intensidade de câncer relativamente grande, a dissecção é mais dos linfonodos pélvicos, ilíacos externos, ilíacos internos e os linfonodos sacrais. Agora, o câncer de endométrio, ele funciona também como câncer de ovário. Ele drena lá para os linfonodos paraórticos. Então, é importante, no câncer de endométrio, hoje em dia, se fazer também dissecção ganglionar paraórtica. E no câncer de colo, a cirurgia clássica é a cirurgia de Wertheim Makes, que você tira o útero, anexos e tudo, e tira também os linfonodos pélvicos, ilíacos externos, internos e sacrais ou da fossa obturadora. Nos cânceres de vulva, vocês vão buscar esses gânglios ilíacos. Agora, existe um gânglio aí, que é um gânglio-chave, chamado gânglio de Cloquet, que se esse gânglio estiver comprometido, você continua a dissecar mais profundamente. Se esse gânglio estiver livre de metástases, você pode parar a dissecção ganglionar dele. Então, não se esqueça esse nome, gânglio de Cloquet. É um gânglio que define a dissecção do câncer de vulva. Tá? Ele fica na região próximo ao canal inguinal. Tá? Então, esse aí é a drenagem que importa para você saber. Ovário e tuba, fundo de útero até o meio do útero, drenando para linfonodos paraórticos. Meio do útero para baixo e colo, drenando para os linfonodos pélvicos, ilíacos externos, internos e sacrais, e da fossa obturadora. E a vulva para os linfonodos inguinais. Pode passar. Inervação. Eu toquei na tela e aumentei o tamanho. Tenta clicar 2 vezes, às vezes abaixa. Já baixou, já baixou. Foi até bom porque aumentou o tamanho da... Não sei se para você aí. Para mim, aumentou bastante o tamanho da tela. Aqui não muda nada, não. Não. Inervação da pele feminina. A inervação é de pouca importância para o cirurgião pélvico, porque normalmente não há muita preocupação de conservação de nervos, como existe na mama, que você tem que ter realmente um cuidado muito grande na preservação de alguns nervos básicos ali, o nervo tóraco-dorsal, o nervo de Bell, você deve procurar preservar para não haver consequências como a paciente com o braço caído. Então, isso aí ela tem dificuldade de abrir o braço em função da lesão do nervo tóraco-dorsal ou do nervo de Bell. Tá? A inervação da pelve, pode passar. Pode passar, Lito. A inervação da pelve é fundamentalmente o seguinte: útero, trompas e ovários
a inervação simpática deles são os nervos esplânicos. E a parasimpática são os nervos esplânicos pélvicos. O ovário, quando ele é originado na vida embrionária, eles são localizados lá próximo dos rins, da mesma forma que o testículo. E depois disso, na evolução da vida intrauterina, os ovários vão sendo deslocados e descendo até a pelve. Em função disso, quem inerva os ovários é o plexo aórtico abdominal, em função da origem deles serem altos na vida embrionária. E depois que eles descem, da mesma forma que o testículo. Quem inerva os testículos é o plexo aórtico abdominal. Tá bom? Pode passar. Bom, a inervação autônoma do útero, da tuba e da vagina, ela provém do plexo hipogástrico inferior. Esse plexo, vocês estão vendo embaixo aí. Esse plexo, é chamado hipogástrico inferior, é que inerva útero, tuba e vagina. Ok? Nada mais eu tenho a dizer, porque não tem tanta importância isso. Pode passar. Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês, de tudo que vocês viram aí em termos de integridade do assoalho pélvico da mulher, a questão da fragilidade que a mulher tem em relação ao homem para permitir a passagem do feto no canal do parto. Então, as lacerações obstétricas, elas compõem 70% da etiopatogenia dos prolapsos genitais. Em função disso que vocês estão vendo aqui nas figuras em cima, à esquerda. O feto passando pelo canal do parto, lacerando as fáscias, os ligamentos e a musculatura que faz a sustentação da pelve feminina. Sobretudo quando se articula um fórceps. Porque no fórceps, a abertura do canal vaginal é bem maior do que um parto espontâneo. Então, nesses casos, a ruptura das fáscias é maior. Vocês observam em cima uma ruptura pequena na região posterior do assoalho pélvico. Na figura do meio, uma laceração um pouquinho maior. Na figura que não tem o fósforo, da esquerda do fósforo, uma laceração grande, pegando até o reto, deixando o reto praticamente dissecado, e na aplicação do fórceps, a laceração é extensa demais. Como é que fica isso depois do parto? Como é que internamente se observa esse assoalho pélvico? Pode passar. Esse assoalho pélvico fica assim. À esquerda, a integridade do assoalho pélvico, onde você tem a uretra, a vagina e o reto. Os ligamentos todos preservados, os músculos todos preservados. Após os partos, à direita, pode ocorrer isso aí que vocês estão vendo. A vagina já com a queda de um lado, com a ruptura completa daquela fáscia. Com isso vai acontecer uma distopia, que certamente será uma uretrocistocele, que vai evoluir talvez com incontinência urinária e etc. Então, observem bem que esse apoio facial que a uretra tinha
foi totalmente rompido na passagem da cabeça fetal. Então, esse é o grande etiopatogenia das distopias genitais da mulher, por causa daquelas fragilidades que ela apresenta em relação ao homem. Alguém tem alguma dúvida para fazer alguma pergunta? Pode passar. Quem tem dúvida a respeito? Sobretudo desse slide aí. É parente? O Vinícius é o da esquerda, o irmão mais novo dele é o da direita.